Mais uma vez, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao webinar de bem-estar da Holland Health. Estamos muito felizes por contar com a vossa presença. Na Holland Health, acreditamos que o bem-estar vai muito além do tratamento ou do diagnóstico. Trata-se de capacitar cada um dos nossos membros com o conhecimento necessário para viver melhor todos os dias. É por isso que organizamos esses webinars, para explorar temas importantes de saúde e bem-estar, onde trazemos percepções de especialistas de referência no mercado. Hoje vamos falar de um tema de necessidade universal, que é o sono. Todos dormimos e todos gostaríamos de dormir melhor, pois o sono impacta na nossa saúde cerebral e bem-estar geral. Temos o prazer de dar boas-vindas ao Dr. Richard Assam, que é especialista em neurologia e saúde do sono. O Dr. Assam irá partilhar ferramentas práticas para ajudar-nos a compreender os nossos padrões de sono, melhorar o descanso, para gozarmos de uma energia revitalizada ao longo do dia. Quer tenha dificuldades em dormir, quer pretenda apenas acordar com mais revitalização ou mais vitalidade, esta sessão é para si. Por isso, acomode-se bem e vamos começar. Sintam-se à vontade para irem partilhando as vossas questões no chat e vamos começar. Doutora Sam, a palavra é sua. Thank you. Vou pedir só que me dê algum feedback para saber se conseguem me ouvir bem. Muito bem, doutor. Maravilha. Se calhar começo por me apresentar, não é? Chamo-me Richard Assam, eu sou médico, sou clínico geral e tenho a pós-graduação feita em medicina funcional, que é a minha principal área de atuação ultimamente. Medicina funcional é uma área nova que foca, olha para a saúde, não é? Para o corpo humano, de forma um pouco diferente, não tão farmacológica. Olhamos para a doença crónica como possíveis desequilíbrios. Tratamos o estilo de vida para melhorar a saúde. E no estilo de vida, vamos a falar de quê? Alimentação, prática de exercício, gestão de stress e sono. O sono, que é o grande tema que nos passar já acho que alguém tinha falado, que é o tema desta nossa palestra. Pronto, tenho outra pós-graduação em gestão e administração hospitalar e ocupo um cargo de gestão na clínica IAMED, que é uma clínica, um consultório na cidade de Maputo. E that's me. Vamos começar com aquilo que interessa. Este tema, consciência do sono. Então, no final, é justamente este o objetivo. Que no final, nos apercebamos de quão importante é o sono, o poder do sono, nos dois sentidos, o poder de nos criar sintomas, ou seja, negativos, e o poder de revitalizar e de recuperar. E é o que esperamos aprender. Mas por que é que estamos a falar disto? Não é? Se calhar o why. Sono é, na verdade, um grande problema, não só aqui em Maputo, em Moçambique, mas no mundo. O estilo de vida que levamos ultimamente. Isto é quase que uma pandemia, né? Está muita gente a dormir mal. E quando estamos acordados, também estamos com demanda, né? Ou de performance diferente. Começamos com estímulos logo cedo. Notificações de e-mails, do Instagram, grupos do WhatsApp, não é? Pronto, somos mais sedentários ultimamente. Há uma tendência, não só aqui em Maputo, no mundo inteiro, da criação de grandes centros de urbanização, faz com que as pessoas trabalhem na cidade e vivam fora. Levam 1, 2, 3 horas para chegar a casa, 1, 2, 3 horas a ir ao serviço. Isto acaba por reduzir horas de sono. Os hábitos também, há mais consumo de substâncias como café e álcool, há medicação crónica para inúmeras doenças que afetam a qualidade do sono, há doenças mentais e psiquiátricas que afetam o sono e vários outros fatores. Deveríamos estar a dormir 7 a 9 horas, que é o recomendável, mas o que se observa não é isso. Há vários estudos que foram feitos, por exemplo, este que estudou um inquérito em 2025 nos Estados Unidos, em que 6, ou seja, 60% das pessoas relatavam que não estavam a dormir o suficiente, não é? E depois começamos a perceber quão impactante isto pode ser para a saúde. Mas
O que é isto do sono, na verdade? Que necessidade? Por que é que temos que perder um terço da nossa vida a dormir? Eu costumo dizer aos meus pacientes que sono, na verdade, é para nós um superpoder, ok? É o que a vossa empresa precisa de vários departamentos. Temos o IT, que garante que existe sempre um backup em dia de toda a informação, todo o trabalho que vocês tiveram a fazer. Temos o departamento de limpezas, que vocês têm que sair, têm que se levantar, fazer faxina para garantir que o espaço esteja limpo, não é? Para vocês continuarem a trabalhar. Temos o departamento da manutenção, temos e outros, vários outros departamentos de segurança, por exemplo. O sono faz com que o nosso corpo não precise de mais nada. Faz a regeneração, faz a reparação, faz a consolidação de memórias, trabalha com o sistema imunitário, a recuperação muscular, o crescimento, não é? A limpeza que precisa de acontecer, do metabolismo todo que houve é durante o sono. É o sono que nos permite viver até os 86 anos. Se nós não dormíssemos, se calhar nem 10 anos viveríamos. Tudo o que produzimos e fazemos ao longo do dia, não é? É processado, metabolizado quando estamos a dormir. O crescimento, deixamos de ser bebés, já não somos bebés, já não temos a forma que tínhamos quando saímos do ventre das nossas mães, porque dormimos, não é? É dormir que se cresce e esta é a necessidade. E o nosso organismo está organizado, alinhado, na verdade, com os astros, com o sol, naquilo que chama-se o ciclo circadiano. Nós estou a falar de adultos, não é? Temos um período de dia que estamos acordados e depois, assim que anoitece, induz-nos, através de alterações hormonais, que é a produção de uma hormona que chama-se melatonina, à vontade de dormir. E vivemos em ciclos. Esta é a regularidade, é diária, está bem? E o sono tem que vir 7 a 9 horas. E o sono especificamente é inegociável, não é como uma dieta. Vocês podem sair de férias por, sei lá, 2 a 3 semanas e comer mal, e no regresso tentarem compensar com o ginásio, fazendo aquilo que chamam de detox, comer muito bem por 14 dias, por exemplo, a limpar os intestinos. O sono não é negociável e não se pode pagar a posterior. É um pilar essencial, e, ou seja, totalmente obrigatório e inadiável. Tá bem? E acontece de forma muito engraçada, ok? E curiosa. Engraçada não, mais curiosa. O sono acontece em estadios. Isto já foi estudado. Quem estuda é a área de neurologia. Os neurologistas conseguem colocar elétrons na cabeça de pacientes e fazer o estudo do sono para perceber como é que estão os estadios. Então, de forma resumida, porque isto não é uma aula de medicina, tem vários estadios. Estadio 1, 2, 3, 4. Há quem junte o 3 e o 4. E um estadio mais avançado que chamam do o sono REM. REM, R-E-M, significa Rapid Eye Movement. É que neste estadio os olhos movimentam-se rapidamente. O estadio 1, olhando para este gráfico, eu penso que conseguem ver o meu mouse, olhando para este gráfico, nós quando estamos acordados estamos aqui e afundamos para o estadio 1. No estadio 1 ainda conseguimos perceber o ambiente que está à nossa volta, o cérebro ainda está semi-consciente do meio ao redor, ainda há algum movimento do corpo. Estadio 2 passa-se muito tempo, já há sono profundo, já há inconsciência perfeita. Estadio 3, o corpo fica paralisado, começa a haver produção de hormonas de crescimento e de reparação. Se foste ao ginásio, é nesta fase que o teu músculo vai começar a ser regenerado. Estadio 4 e depois volta, passa-se alguns minutos, lá 15, 20, 30 minutos, e volta-se ao estadio 3, depois estadio 2, estadio 1. Antes de voltar a subir, entramos no REM. O REM é uma fase muito específica, em que há tanta atividade cerebral quanto se estivéssemos acordados. Há sonhos vívidos. É nesta área que as nossas memórias, tudo que nós aprendemos, as nossas emoções são organizadas, ok? É muito importante. Um sono com boa arquitetura tem 4 a 6 ciclos destes, ou seja, passamos de 1 para REM 4 a 6 vezes. Neste exemplo, há 4 ciclos, não é? 1, 2, 3, 4, e depois a pessoa despertou. Fez 8 horas, não é? Pode-se dormir até 9 horas e conseguir fazer os tais 6 ciclos. Então, vamos lá. Esta aqui é só para vocês perceberem, isto estuda-se, não é? Porque os neurologistas conectam elétrodos, literalmente sentem a eletricidade do cérebro e vê-se ondas totalmente distintas. É suposto passar-se tempo em cada um destes estadios. Por exemplo, álcool
pode-te fazer adormecer, mas não ir para todos os estadios. Sedativos pode-te fazer adormecer, mas não ir para todos os estadios. É importante o sono fisiológico, natural e bom, é obrigatório passar por todos eles, não é? É por isso que às vezes muitos de vós vão se identificar com o que eu estou a dizer. Vocês até podem passar 7 horas na cama a dormir, mas acordam cansados porque não conseguiram atingir a qualidade do sono, ou seja, de entrar em todos aqueles estadios. Há relógios hoje em dia, Apple Watch, esses relógios inteligentes, que tentam aproximar ou criar o desenho da arquitetura do vosso sono. É aproximado, não é? Não é totalmente, não é medical grade, não é nível de avaliação ou diagnóstico médico, mas dá uma boa pontuação. Saber se dormimos bem, dormimos mal, tá bem? O sono REM, como estava aqui a dizer, onde há maior atividade cerebral, os sonhos vívidos, ficamos totalmente paralisados. Tudo o que vocês aprenderam, fizeram no serviço é aqui a regulação emocional, não é? Grandes emoções que vocês viveram, precisam de dormir e no dia seguinte acordar um pouco mais calmos. Estavam frustrados, estavam zangados, estavam nervosos com algum evento. Depois de uma boa noite de sono, parece que tudo, não é? Está mais calmo. Agora, os bebés não obedecem à arquitetura semelhante à dos adultos, não é? Isso também é só para passar um pouco rápido, mas é um caso muito especial. Dormem 17, 18 horas por dia. É dormir, depois trocar as fraldinhas, mamar e repeat, né? Tem 3 fases de sono, ok? Por volta dos 4 meses é que já começam a passar 5 a 6 horas a dormir, não é? Mas só por volta de 1 ano e meio a 2 é que o sono começa a se assemelhar à dos pais. Até então é tortura quase constante, né? Quem é pai sabe que os primeiros meses, enquanto é bebé, perdão, é assim, o sono dos pais também fica bem dificultado. Os bebés têm uma questão que o corpo deles não consegue diferenciar dia de noite, né? Chamam de organização ultradiana. Podem dormir 3 horas, depois acordar, depois 3 horas acordar e por aí fora, tanto de noite quanto de dia. Isto não importa, não tem ainda conexão com o ciclo circadiano que nós temos. Mas com o passar do tempo, começam a regular e a sofrer mais o efeito da luz para o ciclo e para o cérebro, tá? Pronto. Algumas boas práticas para o bebê nestas fases, para se calhar melhorar a condição ou adaptação dos pais é habituar, por exemplo, os bebés a todos os ruídos e luzes de casa, não privar o bebé de sons, deixar sempre na mesma cama, no mesmo berço, deixar com um sono flexível. Pode adormecer no sofá, no seu berço, na cama do pai, no seu quarto, na cama do irmão, ou o que for, tá bem? Isso torna-lhe mais flexível. Se logo o bebé tiver com sono, colocá-lo para dormir, os pais começam depois a perceber-se nisto. Naturalmente, à noite, porque nós queremos que os bebés durmam à noite, mudar um pouco a rotina do bebê. Pode ser sono, sim, mas tem que ser sono no escuro, no silêncio, aquelas todas as coisas que, não é? Das formas que nós preparamos o quarto para dormir, os adultos nesse caso. Posso- aqui. Então, pronto, mais aqui algumas orientações, não é? Colocar o bebê sempre de costas, isto é fisiológico, é na verdade evolução, não é? A evolução é quando o bebê está nesta posição neutra, horizontal, perfeitamente horizontal, as suas vias respiratórias estão perfeitamente abertas. E é por esse motivo que quando o bebê é pequenino, nas primeiras semanas, é só deixarmos, ele não precisa deixar de lado nem de costas, assim está perfeito, o bebê respira muito bem. Ter um colchão firme, a roupa de cama, evitar grandes almofadas, edredons, pronto. O ambiente, os bebés sentem-se, porque estavam muito aconchegados no útero da mãe, sentem-se mais seguros quando à volta deles faz uma espécie de ninho, não é? E pronto, outras recomendações de segurança, como por exemplo, não fumar perto do bebê e nem dormir, porque o que os pais podem regular e acabar por passar por cima do bebê. Aqui tem um gráfico interessante que mostra a necessidade de o total de horas necessárias que temos que dormir de acordo com a idade. Naturalmente é um range, é um intervalo da normalidade, não é? Vejam aqui na parte de baixo estão os bebés que podem dormir até no máximo 19 horas por dia, os que mais dormem. Vamos lá dizer um average de 15, 16 horas.
E à medida que o tempo vai passando, a necessidade de dormir, senão o ritmo de crescimento vai desacelerando, não é? Até os adultos, os idosos, mais de 65 anos, há quem durma até 5 a 6 horas por dia. O sono começa a ser um problema, né? Na faixa adulta, 26 a 64, está aqui as famosas 7 a 9 horas, que é o ideal. Tá bem? Depois, o que é que vai acontecer se nós não respeitarmos esta necessidade que o nosso corpo tem de dormir? Em vários sistemas ou órgãos, para a aprendizagem e memória é catastrófico. Não sei se lembram, mesmo para o vosso serviço, mas nos tempos de faculdade eu lembro perfeitamente quando, infelizmente, por algum motivo, tinha que passar a noite toda a estudar, que é típico deste curso de medicina, e não conseguia dormir. Ao acordar aí para o teste, memória simplesmente não está lá. É tudo desorganizado, é como se fosse névoa. E eu passei a perceber muito cedo que dormir ou ter uma boa noite de sono antes do teste faz-me ter notas melhores. Isto é porque quando estamos a dormir e atingimos todas aquelas fases de sono mais profundas, a nossa memória ou aprendizado é consolidado. Passa da memória a curto prazo, estabelece na memória a longo prazo. Isto é essencial mesmo para quem está a trabalhar. É o sono também, que separa aquela memória RAM das coisas que vocês viram ontem. Por exemplo, que comeste ontem ou antes de ontem, há coisas que nós já não nos lembramos, né? Mas isto é propositado, é dormir, isto é apagar. Está bem? Não estar a dormir resulta em problemas de memória, de concentração, há menor comprometimento, há maior comprometimento cognitivo e até menos criatividade. Isto afeta muito quem trabalha com criatividade. Certeza que já constatou isso. Basta estar mal disposto, dormir mal, dia seguinte não consegue produzir nada. Isto estamos a falar, basta dormir menos que 7 horas, não é? Mas naturalmente há pessoas que estão habituadas, por sua natureza, a dormir menos. Estamos a falar de averages, as médias. Ok? Para regulação emocional, dormir mal, dormir pouco, deixa-nos mais rabugentos, mais irritáveis. Pode propiciar até doença mental, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o choro fácil, até questões relacionadas a déficit de atenção e hiperatividade. É, eu vejo muitos doentes de saúde mental e das primeiras intervenções que eu faço é devolver o sono. Ok? Não são necessárias drogas nem medicamentos que causam dependência. É possível com higiene de sono, fitoterápico, estamos a falar de plantas, chá, quem sabia, usa-se muito o chá balacate, que é um excelente calmante, e mais outras coisas, devolver o sono aos pacientes e ouçam isto, grande parte dos pacientes pode não passar de doença para cura, não é? Mas melhoram. A ansiedade estava em certo nível. Depois de melhorarem o sono, sentem-se simplesmente melhor. As emoções todas são reguladas de outra forma, para a saúde mental. Depois, imunidade. Isto não acaba. Todos os sistemas, qualquer sistema do corpo que vocês apontarem, é beneficiado pelo sono e é prejudicado pela falta dele. O sistema imunológico, vocês podem literalmente ficar imunodeprimidos se simplesmente não estiverem a dormir. Vão ficar com propensão a várias doenças, não é? Principalmente as infecciosas, que são as que mais precisam do sistema imunitário a funcionar, até cancro, né? Porque o nosso corpo tem capacidade de combater o cancro. Então, o cancro pode ter risco aumentado. A saúde cardiovascular e metabólica, isto é incontestável e vê-se todos os dias. Existem, infelizmente, muitas pessoas, como eu falei no início, que dormem mal e de forma crónica. As chances destes indivíduos, destes pacientes, terem doença metabólica, estamos a falar de quê? Obesidade, hipertensão, resistência à insulina, problemas com cortisol, o açúcar elevado, etc, 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 são altíssimas. E estes mesmos pacientes são aqueles que, quando começamos a fazer as intervenções, não melhoram com outras intervenções, por exemplo, comer bem, fazer medicação, é difícil melhorar, é preciso muita medicação para reverter este quadro metabólico. Isto muito provavelmente por causa do sono. O corpo não está a ter tempo de se autorregular. Mesmo com medicação, ele não consegue. Ou seja, mesmo para estes pacientes, todos eles que têm problemas metabólicos ou da saúde cardiovascular,
é essencial que se trabalhe o sono. Isto é um pilar básico, obrigatório, tá bem? Depois, controle de peso, grande problema, não só estético, ok? Nós todos gostamos de ter boa autoestima, é, mas também porque a obesidade, o controle de peso está muito associado à doença e à morbilidade, não é? É, a falta de sono deixa-nos com mais compulsão alimentar e mais fome e menos sensação de saciedade. Isto é um problema, na verdade, é a força motriz para a doença crónica de hoje em dia, é a alimentação. Então, estar a dormir mal vai te deixar mais propenso a ficar doente por este motivo também. A saúde reprodutiva, tanto do homem quanto da mulher, podem ser afetadas. A mulher pode ficar com o cortisol alterado, pode ficar com irregularidade menstrual, chegando ao ponto de não ver o período. Isto é um mecanismo de sobrevivência, diria, da espécie humana, porque o corpo percebe se esta mulher não está a conseguir dormir, não vai conseguir procriar, ou seja, ter uma gestação tranquila, então bloqueia o ciclo. A mulher para de ter períodos, ou então fica com os períodos muito desregulados, e neste caso a gravidez pode ser difícil. O homem, veja aqui, reduz a contagem de espermatozoides e até da testosterona, e por causa do sono, ok? Pronto. Que fatores, com licença, e por que que isto acontece? Por que que nós vemos pacientes que dormem mal? A maior parte deles, e de vós que estão aí, não é? São as nossas leis da vida, por causa de eventos das nossas próprias vidas, o nosso sono pode ficar desregulado. Aconteceu alguma coisa, boa ou má, ok? Não tem que ser má obrigatoriamente. E isto mudou a rotina, mudou a dinâmica do sono, mudou a dinâmica da família. E este indivíduo passou de dormir 8 horas para 6 horas e teve que ficar, sei lá, 3 meses nesta rotina. Só que aconteceu uma coisa: o corpo entrou numa espécie de habituação e agora está há 10 anos, parece que só consegue dormir 6 horas. Por mais que durmas 23, acordas 5. Se dormes 20, não é? Acorda sempre a mesma, depois de 5 horas. Quer dizer, e passa a ser um ciclo vicioso, não é? Entra em insônia crónica, os problemas ou as doenças relacionadas ao sono que falei há bocado, cardiovascular, metabólica, etc., começam assim a subir. E passado 10 anos, a pessoa nem se apercebe, porque pá, eu despertei, já não tinha sono, está lá a doença a bater a porta. Nestes pacientes, nós temos que reensinar o cérebro, o sistema nervoso, não é? A mente a dormir. E não é necessário medicamentos nem drogas que causam adição. Isto quem faz, faz sem consulta, não é? Há várias ferramentas que nós temos, incluindo fitoterápicos, suplementação e por aí, que ajudam os pacientes a reaprender. Muitos destes pacientes eu, é a observação própria, né, de consultório, conclusão própria. Eu comecei a observar que têm alterações, ou seja, os que dormem pouco, por muito tempo, têm alteração do trânsito intestinal, ou seja, muitos têm obstipação. Há uma conexão entre a insônia e a obstipação, e muitos têm quadros de saúde mental, ansiedade ou depressão. Ou seja, temos que tratar o sono e depois o resto tudo começa a desaparecer, tá bem? O estilo de vida, sem dúvida, o nosso estilo de vida, como falei já anteriormente, afeta muito a qualidade do nosso sono. Quantidade de estimulantes, Red Bull, café, chás, a vontade de estar sempre apto e energético para tratar dos deveres, afeta negativamente o sono. O consumo de álcool faz-te adormecer, mas não te permite entrar em todas as fases do sono. Os fumadores também têm problemas com o sono. Os ecrãs, isto é um grande problema. Os ecrãs dos nossos telefones, que tá vendo aqui, têm muita luz e isto afeta o nosso sistema natural, ou seja, o sistema que o corpo tem de perceber a noite. O nosso corpo percebe que é noite porque fica escuro. Se tanto ficamos à luz de velas ou à luz de uma fogueira e velas ou fogo, a luz é mais avermelhada. A luz vermelha não afeta negativamente o nosso sono. Ou seja, se vocês tiverem a opção, vocês podem encher os vossos quartos e casas depois das 21, por exemplo, de pequenas luzes de presença vermelhas, que isto não afeta os nossos telefones.
os mais modernos têm, o meu, por exemplo, tem ativado. A partir das 19, o ecrã fica todo bem amarelado. Isso é bem feio, mas é para não estimular tanto este meu estado de vigia, ok? Há outros telefones que colocam o ecrã a preto e branco, isso também é uma boa ideia. Depois, estilo de vida, trabalho em turnos. Pronto, isto é um dos motivos também pelos quais os turnos merecem até subsídio de turno, né? Para quem trabalha, afeta diretamente o ciclo circadiano. E o corpo simplesmente já não sabe se é dia, se é noite, passa os dias cansado, passa as noites acordado, é um caos. Isto também e pode haver algum plano médico, podemos ajudar a estes pacientes ou até, pronto, quem precisar de ajuda neste sentido, de criar um plano para não ser tão afetado pelos turnos. Ou seja, no dia que se sai do turno, o que é que eu tenho que fazer? A que horas é que eu tenho que ir dormir para não ser tão afetado, não é? As viagens longas, quem viaja muito pode ficar com jet lag por causa do fuso horário, ok? O ambiente, viver aqui na cidade de Maputo, perto das paragens, eu por acaso, a minha casa é perto de uma paragem, fico a ouvir o barulho das portas de chapa até às 21, isto afeta. A pessoa, mas pronto, acaba por se habituar. Recomendações mundial dizem que o quarto tem que estar a 18 ou 19 graus, mas isto para nós é um gelo, né? Diria mais 24, 25. O uso de ar-condicionado pronto, nas cidades é muito comum, mas fora da cidade já não é assim tão comum, tá bem? O ritmo de vida, algumas doenças, naturalmente, não são só questões externas, há questões internas e orgânicas também que podem afetar doenças atópicas ou de atopia, como asma, rinite, sinusites, podem agravar à noite. Isto afetar negativamente, o paciente passar muito tempo a tossir, pelo fluxo gastroesofágico, pode ser por causas orgânicas, como uma hérnia do esófago, pode ser pela alimentação, intolerância a glúten, sempre que a pessoa deita, pode ser porque comeu a mais nesse dia, sempre que a pessoa deita, sente o alimento e o ácido a subir, isto faz tossir e o refluxo é como se fosse uma regurgitação, não é? Hipertiroidismo, uma doença hormonal que afeta negativamente, são pessoas que dormem pouco. Há doenças que cursam com dor, como cancros, doenças reumáticas, também afetam. Outras doenças respiratórias, como a apneia obstrutiva do sono, pacientes muito obesos, com o perímetro abdominal enorme, estou a falar de um panículo adiposo grande, não é? Quando se deitam, podem ter períodos que param de respirar e depois acordam assustados. Isto chama-se apneia do sono, é uma condição grave e precisa de seguimento. Isto afeta negativamente o sono. Há uma forma muito clássica que aprendi na minha experiência de diagnosticar os casos de apneia do sono. São pacientes que literalmente adormecem em qualquer sítio. Já vi, não assim tantos, mas foram suficientes, foram muito característicos. Três doentes que simplesmente dormem em qualquer sítio. Podem estar a conversar contigo e um minuto depois voltares a olhar e a pessoa está a dormir assim. Ou irem buscar uma coisa, encostar a cabeça e adormecer. Entra no carro e adormece. Está no serviço, olhou para nada e adormece. É porque durante a noite estes pacientes com apneia obstrutiva de sono não conseguem dormir. O cérebro está sempre a lutar pela vida, porque a pessoa para de respirar, precisa de oxigênio e não dorme. Então estão, na verdade, quase que sem dormir anos ou meses e entram nesse estado de sonolência, estão meio zombies com brain fog e adormecem em qualquer sítio. Isto é uma condição que precisa de assistência médica, tá? Cada uma das condições precisa de ser tratada. E que impacto é que isto pode ter no ambiente de trabalho? Naturalmente, a atenção, a concentração, a produtividade reduz, a criatividade das pessoas que precisam de criatividade fica reduzida a quase zero. Se calhar dos departamentos que mais sofrem com criatividade não é trabalho, eh, como é que eu posso dizer, rotineiro, não é? Preciso estar bem disposto para fazer, não é? Mandar um e-mail, bater um Excel, é criar uma folha branca. E se a pessoa não dormiu, isto fica quase reduzido a zero, ok? Capacidade de tomada de decisões, a resolução de problemas fica afetada, até os relacionamentos interpessoais são negativamente afetados por isto. Há mais irritabilidade, labilidade emocional, mais agressividade, enfim, mais até redução do desejo de se conectar, coisas que se observam, ok? Depois, como sair deste pessimismo todo que estive aqui a falar e obter o sono adequado, ok? Tentamos aqui apresentar algumas soluções. Então, o que é que eu diria? A primeira coisa,
é, havendo algum problema orgânico do corpo, ou a maior parte das vezes é procurar um médico, tá bem? Para relatar. O ideal, 7 a 9 horas todos os dias, tá bem? Se existe uma causa de base que o impeça de dormir, isto tem que ser tratado. É um otorrino, é um neurologista, é um endocrinologista, é o clínico, ou ser eu como médico funcional, o que for, tem que ser diagnosticado e tratado. Este é o primeiro coisa. A segunda, que depende mais de vós, menos de intervenção médica, são as boas práticas de sono, bem? Manter um horário de sono regular, o corpo simplesmente adora isso. É rotina, é ir sempre para a cama à mesma hora, dormir sempre à mesma hora, acordar sempre à mesma hora, vocês vão se tornar pessoas muito mais funcionais, não é? A performance sempre muito melhor. Conseguir afastar disto aqui, que é um grande vício para todos nós, do Instagram, dos status, dos e-mails, que são estressantes. É possível receber um e-mail às 20h30 e estragar-lhe o resto da noite. E às 20h30 já não havia muita coisa para fazer, ok? A não ser que fosse mesmo urgente. Mas, enfim, praticar atividade física melhora o sono. Só fazer uma caminhada, saírem do sedentarismo, zero, mas se praticar exercício, saírem para caminhar 30 minutos nesse dia, é muito provável que sintam vontade de dormir mais cedo e durmam melhor, na verdade. Ok? Técnicas de relaxamento com a speed toda, com a velocidade que a nossa mente anda, fazer técnicas de relaxamento são uma boa ideia. Inspirar, expirar, inspirar, fazer exercícios de respiração, ter um quarto confortável, ok? Investir no sono, um bom colchão, as janelas, né, que bloqueiam o som dos chapas, como eu estava a dizer, ok? Um quarto escuro, um quarto fresco, o ar-condicionado tem que estar a uma boa temperatura. Agora no inverno há o problema do ar ficar seco, então existem umidificadores para garantir que a umidade do quarto seja 60, 70%. Existem pequenos aparelhos que chamam-se higrômetros, ficam lá na mesa cabeceira que medem a temperatura e a umidade do quarto. Colocar o telefone no silêncio, ok? Para as notificações não vos chatearem. São pequenas práticas e boas práticas da higiene do sono, tá bem? O poder do descanso consciente. Vocês fazerem isto, estamos aqui a conversarem de forma consciente e voluntária, tem sem dúvida alguma efeitos muito bons a curto, médio e longo prazo. Existe diferença entre o descanso físico, mental e emocional, mas tudo pode ser conseguido a dormir, ok? Há dias que vocês podem sentir-se totalmente descansados, outras que estão fisicamente descansados por dormir 7 horas, mas mentalmente, por causa dos problemas que tinham, não ficaram a noite toda a sonhar ou não conseguiram simplesmente desligar a mente, ok? Isto vai acontecer ocasionalmente. Temos que ter este descanso consciente, forçar um pouco. Se sei que não estou bem, não estou a conseguir dormir por causa do stress, por conta de um problema que estamos a viver na família, ou o que for, procurar ajuda, praticar a meditação, a oração, ou o que for necessário para desacelerar a mente. Às vezes, conversar com um amigo, ter um bom amigo confidente, ok? E desabafar. Há um peso que sai, nós somos seres sociais, há um peso que sai da profundidade do nosso ser simplesmente por desabafar, ok? Pois existe o descanso em três níveis, né? Não é só o sono, que é o descanso diário, obrigatório e não negociável, existe o fim de semana. Faz-se um build-up de tensão ao longo da semana, ao pico de trabalho, ao trabalho menos intenso, o clímax e depois pum, vem o fim de semana. Temos que respeitar a necessidade do fim de semana, aproveitar para dormir, não é só noitada e farra, aproveitar para dormir, aproveitar para descansar, aproveitar para desacelerar a mente. Se tiver uma semana estressante de e-mails, problemas, reuniões, projetos ou o que for, aproveitar um dia para andar em rotações baixas, ok? Almoçar fora ou cozinhar em casa, tratar do jardim, manter a mente em atividades bem leves, tá? Depois existem as férias, as merecidas férias anuais, também são extremamente importantes para o corpo, para a mente, para as emoções, para a alma. Ir à praia, a praia tem algum poder até metafísico, não é? Eh, Quer dizer, ir a Ponta Douro, a Praia do Touro, as incríveis praias que nós temos aqui e voltamos completamente revitalizados, não é? Depois, há algumas estratégias
de produtividade que podem ser implementadas no local de trabalho, principalmente para administrativos, pessoas que passam, por exemplo, vamos lá dizer, 8 horas de trabalho, têm que fazer 5 horas ou 3 horas de atenção intensa em projeto, ou o que for. É a técnica do Pomodoro, ok? Começamos com, onde é que está o mouse? Meu mouse, aqui. Começamos com 25 minutos focados e existem relógios e até aplicativos que vocês podem colocar nos vossos telemóveis, escreverem Pomodoro. Isto é muito bom mesmo. Se quiserem passar 2, 3 horas intensas de concentração e trabalho, instalem este aplicativo. O meu computador, por exemplo, é o Windows normal, vem com isto ali na barra do Start. Eu posso ligar o Focus Mode, ok? Então, 25 minutos focados e depois ele apita. Prip. Então, é tempo de largar tudo e fazer o intervalo. 5 minutos de descanso, dar uma volta, beber uma água, beber um chazinho, o que for, ir para uma varanda, apanhar um pouco de sol, respirar fundo, toca o alarme de novo, volta a 25 minutos, telefone no silêncio, 5 minutos, então vamos intercalando, tá bem? 5, 25. E depois há um intervalo, que há de ser maior, 25, 5, 5, 5, 8. Esta imagem por acaso não tem. Há um intervalo, no fim deste ciclo faz-se um intervalo um pouco maior de 25 minutos. Aí já pode ser lanchar alguma coisa, comer umas castanhas e por aí, está bem? Isto aumenta a produtividade. Por fim, tem uma, uma frase de William Shakespeare que já reconhecia a importância do sono. Sono que tece a manga desfiada dos cuidados, ou seja, temos uma manga desfiada, o sono é que tece o que está desfiado, ou seja, vai fazer reparação, não é? Sim. A morte da vida de cada dia é como se morrêssemos. Parece que temos uma experiência de morte, não é? Como é que vai ser depois de não estarmos aqui? Parece que o sono diz-nos, não é? Entramos num mundo de inexistência, um vazio. O banho do trabalho penoso, trabalho que nos deixa completamente SUS, não é? O sono é o banho. O bálsamo, que é este medicamento para mentes feridas. O segundo prato da natureza. O primeiro prato seria o quê? O estar acordado. É o principal alimento no banquete da vida. Isto é para dizer que é obrigatório e não negociável. Eu agradeço imenso a atenção de todos, dos 75 participantes, e estou aberto a questões. Passo a palavra à nossa moderadora. Obrigado. Uau, muito obrigada, doutor, pela valiosa apresentação. Conforme o doutor Sam disse, está aberta agora a sessão para questões, respostas. Vejo que há já algumas questões no chat, começando pela Stella. A Stella pergunta: é recomendável o sono da tarde? Tem algum benefício ou pelo contrário? Ok, obrigadíssimo. Estou aqui a tentar abrir o chat também. Pronto. Então, é uma excelente pergunta. É recomendável? Não, não é recomendável, mas existem pessoas que fazem este sono, chamam sono bifásico. Ok? Isto também tem algum nível de adição, vicia, cria-se dependência. As pessoas que dormem, fazem aquela cestinha de 30 minutos à tardinha, quase que não funcionam sem a cesta, não é? Mas não é obrigatório, é uma questão de hábito. O sono bifásico funciona. Há pessoas que dormem, por exemplo, 7 horas durante a noite e mais uma horita ao longo do dia. It's okay, tudo bem? Funciona das duas formas. Obrigatório não é. Doutora, a outra pergunta é: quais são os horários de sono recomendados para crianças de 0 a 10 anos? Doutor, está em mute? Desculpem-me, desculpem-me. Aqui está a imagem, tá? De 6 a 13 anos, está aqui. Continua lá 9, 10, a 11. Idealmente, devem estar a dormir por volta das 19, 19 e pouco, para até às 6 horas fazerem quase 11 horas de sono, não é? Que é o máximo. 6 horas, geralmente, quando acordam as crianças. Se forem para a cama às 19, podem adormecer às 20. Esse é o ideal, tá bem? Sim, bom dia. Há algum benefício, desvantagem em dormir de forma parcelada? A posição em que nos deitamos influencia na qualidade do sono? Há algum benefício ou desvantagem em dormir de forma parcelada? Eu penso que parcelada não em muitas parcelas, hein? Seria o tal sono bifásico,
que é a maior parte durante a noite e um pequeno bip, não é? Durante o dia. Não sei quantas parcelas é que estava-se a referir. Penso que foi Ulisses Lucas. A posição em que nos deitamos influencia na qualidade de sono? Pode influenciar, não é certa esta resposta, pode influenciar, por exemplo, vou dar o meu exemplo, ok? Eu quando durmo de cabeça para cima, a minha esposa reclama porque ressono. Está bem? Então, isto influencia negativamente o meu sono. Mas, se não é o caso para vós, penso que a posição não tem que influenciar. As grávidas dormem melhor, as grávidas já com a barriga grande, né, nos últimos meses de gestação, dormem melhor com o lado direito em cima, ou seja, o lado esquerdo em baixo, não é? Isto é porque a própria barriga comprime os vasos e quando estão com a direita em cima, o sangue circula melhor, não é? Tá? A Bruna lembrou aqui que a gravação deste webinar, tanto da apresentação como da gravação, estarão disponíveis no site, no link que está aqui disponível. Indo para outra questão, temos aqui a apneia do sono pode acontecer em bebés ou crianças menores de 2 anos? Sem dúvida alguma, Sheyman Musaji, sem dúvida alguma, pode sim acontecer, porque as crianças, bebés, 2 anos, a pergunta é se pode, não é? Pode acontecer. Estou a responder sim, pode. Vou dar um exemplo de diagnóstico que pode levar a isto, que é muito comum nesta faixa etária, são as adenoidites, como se fossem as amígdalas, não é? Mas amígdalas que estão atrás do nariz bloqueiam um pouco a respiração nasal e as crianças ou bebés, se por algum motivo fecharem a boca, podem passar alguns segundos ou até minutos sem respirar e depois houve-se uma respiração, não é? Como se a pessoa estivesse a sufocar. Isto pode acontecer e é, na verdade, um critério cirúrgico para as adenoides. Se suspeita disto, eu haveria de propor que procurasse um pediatra para se aconselhar, tá? Como se chama o aplicativo do Time, Pomodoro Timer? Obrigado, Dilma. Encon- Isso não- Encontrei esse, encontrei esse, mas tá bom, acho que sim, Há é o que vários, o há doutor já vários. disse. Há vários, é isso. Como Como funciona funciona? se não me lejam? Ok. É muito complexo responder, mas são pacientes, né, que numa das fases de sono, ok, na fase 2 ou 3, simplesmente de forma subconsciente interagem com o meio, ok? Em vez de ficarem deitados a dormir, levantam-se e começam a interagir com o meio, andam, conseguem esquivar obstáculos, mas falam coisas sem sentido. E estão inconscientes, ok? O corpo não paralisou o corpo, né? É numa fase do sono só, não paralisou o corpo, mas paralisou, desligou a mente. A pessoa está inconsciente, não se pode assustar essas pessoas, porque elas não sabem mesmo o que estão a fazer. Tem que se tentar conduzir e devolver à cama, tá? Como podes obter o diagnóstico da apneia do sono indo a uma consulta médica? Começa-se por aí, tá bem? Não pode ser consulta de neurologia, pode ser consulta de otorrino, pode ser consulta de pneumologia. Eu diria para começar com uma clínica geral ou clínico geral, para depois encaminhar. Nós em Moçambique, eu não acredito que fazemos teste de sono, então seria, acredito, pronto, uma suspeita diagnóstica apenas, tá? Mas queria que soubessem que existem testes de sono, ligam-se elétrodos no cérebro. A pessoa naturalmente não dorme em casa, vai para o hospital, dorme numa clínica do sono. Ligam-se vários outros sensores ao corpo e dorme. E é aí que faz o diagnóstico. Há relógios, existem relógios que testam para a apneia do sono, tá? Gostaria de saber qual é a recomendação que dá ao pessoal que faz turnos. É uma boa pergunta, a resposta é muito complexa. Tem que saber como é que são os turnos, quantos dias de descanso, com que frequência. O que eu diria é assim: não cometam o pecado de saltar uma noite de sono, tá bem? Os trabalhos em turnos para a humanidade não vão acabar agora. Se pudéssemos, ninguém trabalhava à noite, mas é algo que é necessário, não é? Mantém a cidade, não é? Toda a funcionar à noite. Há várias empresas que precisam disto. É, ou seja, vamos lá dizer que hoje é aqui, quinta-feira. Quinta-feira temos noite, vamos trabalhar à noite. O que não deve ser feito é passar um dia ativo, ir trabalhar à noite. Imagina, vamos entrar às 20 e sair às 8 da manhã.
e depois começar outro dia, não é? Tenho que tratar disto, tenho que tratar daquilo, fui para casa disto, fui para casa, ok? Ou seja, de quarta-feira, terça para quarta-feira, não, quarta para quinta-feira que eu dormi, só vou voltar a dormir sexta passada, isto está errado. A pessoa que vai fazer noite, antes da noite, tem que repousar, tem que descansar. Ponto um. Ponto 2, quando sai, precisa de dormir. Ok? Não vai fazer às 8 horas, mas pode, por exemplo, sair às 8 da manhã, tentar estar em casa até por volta das 9 horas, organizar-se para dormir com a família, desligar o telefone, fechar o quarto, deixar tudo escuro, dormir, por exemplo, das 10 às 15, 16 horas, faz quase 6 horas de sono. Também não pode dormir muito, puxa, vai afetar o sono da outra noite. Pode ser, por exemplo, das 10 às 15 horas e depois despertar, começar o dia e voltar para a cama das 19 às 20, para tentar recuperar, não é? O que acontece, infelizmente, é que as pessoas depois de saírem da noite têm um dia normal e só vão dormir à noite. Então, literalmente, saltaram uma noite de sono. Isto é debilitante a longo prazo, ok? Sonar é algo normal e ou tem cura. Adicionalmente, há algum momento de sono ressonar? Não, não, não. Pode ressonar em qualquer uma das fases. Ressonar é uma questão de vias de acesso, não é? As vias respiratórias podem, são um tubo, na verdade, flexível, começando das narinas ou da boca, podem assumir uma certa posição que produz barulho. Quando o ar passa, o ressonar, pode indicar que a respiração não está a acontecer tão bem. Às vezes, quando a pessoa está meio constipada, ou tem algum problema respiratório, ou simplesmente obesidade, não é? E há mais esforço respiratório, ou então a posição da cabeça está má, eh, merece avaliação médica. Pessoas que ressonam sempre em qualquer posição e ressonam alto, estes sim precisam de avaliação indiscutivelmente, provavelmente do otorrino, tá? Que impactos a longo prazo medicamentos com resistência? Pergunta complexa. Que impactos a longo prazo depende muito. Longo prazo, quer dizer, depois da pessoa. Eu vou ler a pergunta, desculpa, estou aqui a pensar alto. Que impactos de longo prazo medicamentos como antidepressivos têm sobre a arquitetura do sono e a qualidade geral do descanso? Eh, ok, é uma pergunta muito complexa. Ok? Depende do antidepressivo. Antidepressivos geralmente não são para fazer por resto da vida. São para fazer numa certa fase, 6 meses, um ano, 2 anos, o que for. Afeta sim a arquitetura, mas os antidepressivos atuais até melhoram o sono, tá bem? Eh, ou seja, consequências após, efeitos adversos após a suspensão, não acredito existirem, tá bem? Não tenho conhecimento da existência dos mesmos. Meu filho tem 20 anos e ele tem problemas com o sono. Ele queixa-se de perder o sono durante a noite, isso há 3 anos. Eu recomendo que passe por uma consulta médica, tá? Como clínico geral, pronto, a minha área permite-me fazer triagem. Há casos que eu vou resolver, outros casos vou encaminhar, tá bem? Como ajudar de forma natural, sem remédios? Existem remédios naturais, eu gosto muito, nós chamamos de fitoterápicos, tipo valeriana, é excelente, antagoniza o efeito do café, passiflora, califórnica, existe magnésio, também existe melatonina, que é leve, não causa dependência nenhuma, não, sem suplementos ou vitaminas ou fitoterápicos, é a higiene do sono, tá bem? Doutor, mais duas ou no máximo três questões antes do pequeno informe, antes de Tá bem. Não, terminarmos. mas tem mais duas só. Sim. Gostaria de saber como tratar a insônia. É uma boa pergunta, Sr. Felipe Leite. Comece com uma consulta. Tem que se procurar investigar qual é a causa da insônia do paciente em causa e traçar um plano de intervenção. Às vezes é um plano para tratar a insônia, trata-se de outras coisas, não é? Tem que se perceber de onde é que vem, tá? Comece por uma consulta, proponho de clínica geral. Bruxismo, ranger os dentes, é resultado da qualidade de sono. É uma condição neurológica. Acontece a algumas pessoas, mas não tem, afeta a qualidade do sono, sim. Tá bem? Muitas vezes é associada a quadros de stress. É uma condição muito complexa, tá bem? E pouco ou mal definida. Pronto, tentei passar por todas as Muito questões. obrigada. Naturalmente, há perguntas muito complexas, né, que na verdade podiam ser uma outra apresentação. Estava a tentar sintetizar. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos sobre o poder do sono.
Esperamos que todos possamos dormir bem esta noite. Obrigado a todos os participantes pelas perguntas, também que foram muito pertinentes. Lembrem-se que a gravação e a apresentação estarão disponíveis no nosso site, que a Bruna acaba de partilhar. Também gostaria de lembrar que teremos outro webinar informativo e muito importante no dia 16 de setembro sobre compreender o vício e informações sobre como obter apoio para si ou para alguém próximo. Fiquem atentos ao vosso e-mail para o convite. E agora vamos falar um pouco do bem-estar, bastante levezinho, doutor. Não sei se tem um slide depois deste sobre o Wellness Day. Sim, sim. Então, agora vamos dar um cheirinho sobre o Wellness Day, que é a feira anual que nós temos, que terá lugar no dia 20 de setembro, será no Radisson Blu. Este Wellness Day irá iniciar às 8h30 até às 17h. Claro que não precisam estar todo o dia, entretanto, irão receber um convite físico e também um convite por e-mail. Então, é só usar o QR Code. Não sei se tem mais um slide com QR Code. Talvez não tenha, mas irão se receber por e-mail, em físico também. Sim, aqui estão algumas atividades antes de ir para o QR Code. O doutor estava a partilhar as atividades que farão parte do Wellness Day. Conforme disse, começa às 8h30 até às 17 horas. Então, os membros poderão, através do QR Code, acessar a este programa e selecionar a hora em que pretendem fazer parte deste Wellness Day e também as atividades. Então, selecione as atividades e o horário, perdão, que pretendem fazer a parte. Podem até fazer o scan agora, mas mesmo depois também podem fazer. E olha, estão convidados também a registrar os vossos parceiros ou os vossos cônjuges para participarem deste dia de bem-estar. E pronto, é tudo do meu lado. Obrigada, muito obrigada, doutor. Acredito que já não temos mais questões, temos uns 3 minutos. Ahm, Temos aqui uma questão, se o doutor quiser responder, mas já estamos mesmo no fim, que é algumas pessoas tendem a babar num certo estágio do sono, e isso é bom. Pronto, é a última pergunta, porque temos uns 2, 3 minutos. Se o doutor quiser responder, pode responder. Obrigada. Pergunta é, obrigado. A pergunta é, isso é bom? Penso que, honestamente, penso é bom, bom, não é? Acontece muitas vezes a pessoas que são respiradores bucais, respiram pela boca, têm alguma questão que os impede de respirar pelo nariz. Rinite, sinusite, uma constipação, adenoidite, são pessoas que ficam com a boca aberta e acabam por ficar com a saliva a sair, tá bem? Mas bom, quer dizer, não é, mas também não é mau, né? Não é um sintoma maligno, não é? E assim terminaram as questões. Agradeço imenso. Chamo-me Obrigada, Richard doutor. Assam, só para saberem, caso alguém tenha que marcar uma consulta, eu estou na clínica IEMED e é lá que dou as consultas. Agradeço imenso, tá? Muito obrigado pela atenção. Adeus. Obrigada.